Boa noite, irmãos. Nessa noite nós estamos aqui para a nossa devocional. Mais uma vez nós vamos juntos orar ao nosso Deus, colocar as nossas vidas diante dele, pedir que ele então esteja nos abençoando e também entregando os nossos corações e pedindo que ele nos sonde, que ele nos conheça. É bom poder estar na presença do Senhor, é bom poder ter essa comunhão com o nosso Deus. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias nesse instante, lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus, no capítulo 27, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Mateus 27, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando, levaram-o e entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu-se as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: Que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. Amém? Irmãos, a gente leu nesses versículos, um pouco aí do que aconteceu com Judas Iscariotes, depois que ele então traiu Jesus por 30 moedas de prata. A gente viu que a impressão que o texto da palavra de Deus nos passa é que ele não esperava que Jesus fosse condenado. Talvez ele tivesse achado que Jesus fosse ser preso, apanhasse e depois fosse ser solto. Mas quando ele percebeu que Jesus então ia ser condenado à morte, ele meio que desesperou-se, tentou devolver as moedas de prata ali aos judeus sacerdotes, e eles disseram: nós não queremos isso de volta. E ele: não, mas eu traí, eu entreguei a alguém que era inocente. E os sacerdotes então disseram para ele: problema seu, nós não temos nada com isso. Ele então joga aquelas moedas ali e vai se enforcar. Judas, ele vai ser sempre conhecido, vai ser sempre lembrado como o mais hediondo, o maior de todos os traidores da história da humanidade. Contudo, é bobeira nossa pensar, que ele é muito diferente de nós em alguns aspectos, ou que ele é muito pior do que nós em alguns aspectos, ou que essa também não pode ser uma parte da nossa história. A despeito de tudo aquilo que ele desfrutou enquanto ele esteve próximo de Jesus, ele se tornou um monstro, porque ele foi possuído pelo diabo, porque ele foi usado pelo diabo. Mas se a gente acha que às vezes a gente não se tornaria tão desprezível, a gente tem que lembrar que o ser humano é capaz dessas atitudes tão monstruosas e tão desprezíveis quando se afasta do Senhor Jesus, quando então dá as costas para as Escrituras, quando rejeita o Senhor Jesus, quando passa então a ser usado pelo diabo, a fazer as obras do diabo. Ele é capaz sim de fazer coisas tão ruins quanto o que Judas fez. E às vezes nós mesmos, quando nós alimentamos dentro de nós o pecado, principalmente aqueles pecados que são secretos, nós começamos então a nos tornar pessoas ruins. Às vezes é um pecado secreto que nós alimentamos dentro de nós que nos distingue das outras pessoas, E quanto mais nós achamos que estamos imunes ao pecado, mais vulneráveis nós estamos, na verdade. E nós podemos então tirar do que aconteceu com Judas 4 lições importantes para nós. Primeiro é que nos associar com o que é espiritual não garante que nós vamos ser espirituais. E esse é o grande perigo do nosso mundo hoje em dia. As pessoas acham que por estarem dentro da igreja ou que por frequentarem uma igreja, elas vão ser salvas. E isso é uma mentira. Judas andava com Jesus, andou com Jesus, estava com os discípulos. Judas viu os milagres de Jesus, ele presenciou a glória do Senhor Jesus o tempo todo e nem por isso ele foi salvo.
se associar àquilo que é espiritual não faz de você espiritual. Para que você seja salvo, para que você conheça o que é espiritual, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Você precisa converter o seu coração e buscar a santificação. Nós precisamos mudar as nossas vidas, converter os nossos corações. A gente precisa se desenvolver espiritualmente e aceitar aquilo que Jesus nos ofereceu. Se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós vamos nos enganar a nós mesmos e nós vamos ser os nossos piores inimigos nessa caminhada, né? A gente às vezes está vendendo Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata, porque nós estamos às vezes vendendo Jesus por coisas do mundo e estamos achando que estamos certos, né? Nós às vezes trocamos Jesus por qualquer coisa, estamos nos apoiando em opiniões de pessoas que se dizem espirituais e às vezes nós achamos que nós somos espirituais porque nos associamos. Hoje é muito comum a gente ter crente de internet, né? Tem milhares de páginas na internet, com milhares de mensagens, com milhares de pregações e com um monte de gente dizendo um monte de besteira a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, e tem um monte de gente que acha que basta ouvir essas coisas ou repetir o que está sendo dito por essas pessoas e isso é suficiente para que você então seja salvo, seja um cristão, para que você então se proclame como filho de Deus. Isso não é verdade. Você precisa buscar a sua experiência verdadeira com Deus, aprender verdadeiramente sobre quem Jesus é e o que Ele quer fazer na sua vida. Lembre-se disso. Se associar àquilo que é espiritual não faz de você uma pessoa verdadeiramente espiritual. Em segundo lugar, a corrupção moral em segredo é mais mortal do que a corrupção moral visível. Muitos pecadores vieram até Jesus, né? Pessoas que do ponto de vista humano cometiam pecados morais terríveis, mulheres adúlteras, né? Como aquela adúltera que chegou e que ia ser apedrejada e que Jesus então livrou ela daquele apedrejamento, aquela mulher samaritana ali no poço, né? Que já estava lá com seu quinto marido e que nem marido dela era. Outras pessoas que eram endemoniadas e pessoas que cometiam diversos pecados se aproximaram de Jesus. Mas essas pessoas reconheciam os seus pecados. Essas pessoas diziam para Jesus: Senhor, eu não sou nada, me perdoa. E elas alcançavam então graça e salvação. Judas alimentava no seu coração um pecado moral secreto. Ele se fazia então de muito correto, de muito honesto, mas por trás de toda aquela aparência de santidade existia um homem que era corrupto e um homem que foi ganancioso e que vendeu Jesus. Judas não foi capaz de confessar o seu pecado. Mesmo quando ele então percebeu que tinha feito uma coisa sem volta e cometido um erro, ao vender Jesus, ao entregar Jesus, no lugar de confessar o seu pecado e se arrepender, ele preferiu se matar, se enforcar, porque ele era incapaz de dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei. E muitas vezes, irmãos, nós temos alimentado a nossa corrupção moral porque somos incapazes de nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, eu peco. Senhor, essa minha atitude é errada, é pecado, e eu tenho insistido nela, tem misericórdia de mim. Transforma a minha vida e transforma o meu coração. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes morais pecaminosas que nós não confessamos e que nós alimentamos nas nossas vidas. 1 João 1,9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos limpar de toda injustiça, mas nós precisamos confessar para receber o perdão, para aprender então a lidar com os nossos defeitos morais de uma maneira de modo a acabar com aquilo então que desagrada ao nosso Deus. Em terceiro lugar, nós temos que lembrar que Satanás, ele está o tempo todo procurando qualquer oportunidade para
trabalhar contra o Senhor. E quando nós, então, somos pessoas que carregamos dentro de nós nossos pecados mal resolvidos, nós nos tornamos, então, oportunidades que o diabo usa para envergonhar, às vezes, o reino de Deus e para trabalhar contra o Senhor, né? Judas foi uma pessoa usada pelo diabo para envergonhar a obra do Senhor Jesus, no sentido de que ele era um discípulo e foi o traidor. Ele era do meio, ele estava com Jesus e ele foi o traidor, né? Muitas vezes, quando nós não purificamos as nossas vidas, não confessamos os nossos pecados e alimentamos, então, as nossas imoralidades, as coisas ruins que existem dentro de nós, o diabo, então, nos usa como meio de escandalizar o Evangelho de Cristo. Em último lugar, nenhuma tristeza pode comparar-se ao remorso de alguém que descobriu tarde demais, que não entendeu as palavras de Jesus e que desprezou o seu amor. Eu fico pensando, enquanto Judas se desesperou quando descobriu o que realmente tinha acontecido. A principal ferramenta de Satanás nas nossas vidas, irmãos, é o engano. O diabo, ele usa o engano para torcer os pecados não resolvidos, para torcer a nossa motivação egoísta, de modo que isso tudo sirva aos propósitos dele. Uma vez que ele nos usa, ele então nos mostra o que ele fez através das nossas ações ruins, né? E às vezes nós nos sentimos então envergonhados, humilhados, arrependidos e até desesperados, porque as nossas ações têm consequências, né? Mas Jesus nos diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos, e quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Está lá em João 8, 31 e 32. Nós precisamos conhecer a verdade de Cristo para ser liberto, para não ter o risco de nos sentir culpados, não sentir esse remorso de pensar: nossa, agora é tarde demais. Eu devia ter aceitado, eu devia ter feito como Jesus disse que era para eu fazer. Irmãos, a nossa vida cristã é uma luta constante, é uma batalha constante contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa própria carne. Paulo, lá em Romanos, deixa muito claro que na nossa carne não habita nada de bom. A nossa carne, ela é a parte de nós separada da graça do Senhor Jesus, da graça de Deus, né? Nós devemos andar e viver pelo Espírito, né? Então, a nossa vida é uma luta do nosso espírito contra a nossa carne. E nós só venceremos essa luta se nós estivermos dispostos a confessar os nossos pecados, a deixar Cristo tomar conta da nossa vida, a deixar Ele mudar o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento. Que nessa noite nós possamos lembrar que a nossa obrigação, nosso dever, nossa responsabilidade é nos envolver cada vez mais com as coisas do Senhor. Não somente nos associar com as coisas espirituais achando que isso vai resolver os nossos problemas, mas realmente nos envolver com a obra de Cristo e com aquilo que Ele quer fazer através de nós. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos orar pelos que estão enfermos, né? Irmão Feliciano, vamos lembrar de orar pela sua vida, pela sua família, o pastor Miro também, que está com Covid. Vamos orar pelo irmão Elcia, que está enfermo, a irmã Deliane. Vamos colocar todas essas vidas na presença do Senhor, pedindo que o nosso Deus, então, abençoe, tenha misericórdia dessas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, te exaltamos, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ó Deus, nós nesse instante queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a expor diante do Senhor o nosso coração e derramar diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, que os nossos pecados mal resolvidos, que aquelas coisas que nós temos cultivado nas nossas vidas, mas que desagradam o Senhor, que o Senhor possa nesse instante retirar com o poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, muitas vezes nós temos guardado mágoas, rancor,
rancores. Ó Deus, às vezes temos comportamentos ruins, palavras torpes, coisas que nós sabemos que não estão corretas, mas que nós continuamos fazendo. Ó Deus, e que nós relutamos em confessar e abandonar, ó Deus, e isso tem se tornado um empecilho para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós sejamos tocados pelo Senhor. Isso tem sido um empecilho e às vezes tem servido de mau testemunho nos lugares aonde nós estamos. Às vezes, ó Deus, as palavras torpes da nossa boca, o nosso comportamento ruim, a maneira como nós nos portamos diante das pessoas, as coisas que nós fazemos, o nosso orgulho, a nossa soberba. Ó Deus, nós somos pecadores e nós precisamos do Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nos ajuda a ter a humildade de entender que não há nada em nós que é bom e que nós precisamos abandonar os nossos pecados. Ó Deus, que precisamos da Tua graça para mudar o rumo da nossa vida e da nossa história. Ó Deus, aceita a nossa confissão. Ó Deus, lava os nossos corações, lava as nossas vidas, que não possamos, ó Deus, abandonar o Senhor por coisas qualquer, mas que possamos, ó Deus, firmar os nossos olhos, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nesse instante queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, tem nos sustentado e nos ajudado. E nesse instante queremos te pedir uma bênção de uma maneira muito especial para os nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos. Abençoa, ó Deus, a irmã Welce nesse instante. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Ela está enferma, mas o Senhor é Deus de graça e é Deus de misericórdia. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Welce. Que o Senhor esteja repreendendo a enfermidade na vida dela, esteja trazendo conforto. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. Abençoa a irmã Deliane também. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela. O pastor Miro ali que está com Covid, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa, ó Deus, também a mãe do pastor Silvio Daniel, esteja com ela e todas as outras pessoas, ó Deus, que têm tido, ó Deus, Covid, pessoas que às vezes nós não conhecemos, pessoas que às vezes estão longe de nós, mas o Senhor conhece a cada uma. O Senhor tem visto as pessoas enfermas nos leitos de hospitais, nas suas casas, pessoas que têm perdido seus entes queridos, e nós sabemos que tudo que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, nada, ó Deus, foge do teu controle e da tua vista. Então tem misericórdia, ó Deus, de cada uma dessas pessoas. Abençoa os pastores, abençoa os missionários, ó Deus, que estão no campo, muitos enfermos também. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, daquelas famílias enlutadas no meio do teu povo. Ó Deus, vem com a tua mão de poder nesse instante, da graça, da misericórdia, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a tua igreja sobre a face da terra, a tua igreja no Brasil. Abençoa a nossa campanha de missões, ó Deus, nossos missionários, que o Senhor esteja protegendo eles aonde eles estiverem. Ó Deus, tem misericórdia de nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua misericórdia, nós clamamos pelo teu socorro, nós clamamos pela tua proteção. Senhor, esteja conosco, ó Deus, ser o nosso ajudador em todo o tempo. Ó Deus, nos protege de todo o mal, nos ajuda, ó Deus, a permanecer firmes. Nós te louvamos, te engrandecemos, te pedimos por todos que nos assistem, te pedimos uma bênção especial pela vida do irmão Feliciano. Ele tem enfrentado também momentos de enfermidade muito difícil, também momentos muito problemáticos com seu filho, mas o Senhor é o Deus de graça e de misericórdia. Tem misericórdia da vida dele. Abençoa as famílias da igreja, aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras. Abençoa cada um do teu povo, ó Deus, ser com todos. Nos dá, ó Deus, um restante de semana na tua presença, um final de semana abençoado. Que a tua graça esteja conosco. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amanhã nós temos novamente as nossas devocionais, às 6 da manhã, às 20 horas. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém. O Senhor
pastor e nada vai faltar entre pastos verdejantes.